Boa noite a todos, que Deus nos abençoe nesse culto de oração, que tenhamos nossos corações, as nossas mentes voltadas para o nosso Deus, o Criador, porque dele provém todas as coisas boas. Deus abençoe a todos aí nos seus lares. Lemos no Salmo 118, versículos de 1 a 6, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que Deus nos abençoe e todos nós que tememos ao Senhor, digamos, a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, rica misericórdia e graça para conosco, agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá, por mais esta oportunidade de estarmos juntos em oração. Olha por nós, olha por cada coração aflito, por cada preocupação. Traga alegria, traga o conforto, como diz a Tua palavra, o Senhor nos dá folga. Abençoe, Senhor, para aqueles que estão trabalhando em casa, estudando, aqueles que estão indo para o trabalho, fisicamente, ó Pai, que o Senhor também os abençoe no trajeto, na ida e na volta. Abençoe esse culto, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Com grande alegria que nós estamos aqui mais uma noite para exaltar, louvar e escutar o que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos louvar com a música Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja teu coração.
Na Bíblia, no livro de Gênesis, nós encontramos uma história marcante de muita ação, de muito amor e perdão, de dependência de Deus, que é a história de José. Livro de Gênesis, capítulo de número 39, versículos de 1 a 6. Gênesis 39, de 1 a 6. Lemos assim: José foi levado ao Egito e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra. E Deus era com ele. A história de José teve uma trama dos seus irmãos que tinham muito ciúme por causa dele. O pai gostava mais dele, o pai tinha feito uma túnica especial para José, e os irmãos o tinham então com bastante ciúme. E aconteceu que José tivera alguns sonhos, e nestes sonhos era demonstrado que José seria superior a esses irmãos, superior até mesmo sobre o pai e sobre a mãe. Colocaram no coração se desfazer de José, o colocaram numa cisterna, mas para não deixá-lo ali, estava vindo uma caravana de ismaelitas e resolveram vendê-lo como escravo para eles. E assim foi feito, e lá vai José, pelo ciúme dos seus irmãos, vendido como escravo para o Egito. Nesse tempo de confinamento, onde as famílias estão juntas, onde deveriam viver bem, em harmonia, pode ser que isso esteja mais evidente ainda, de algum ciúme ou até algum ódio entre os irmãos. Não deveria ser assim, mas foi com José. E lá vai José agora escravo, mas Deus era com ele. Chegando no Egito, ele foi para a casa de Potifar, chefe do exército de Faraó, e ali começou a ser mordomo, trabalhando para aquele homem. Potifar era casado e a sua mulher se engraçou, porque José era bonito, de porte elegante, e todo dia o tentava para que ele se deitasse com ela. E ele resistindo, ele dizendo não, aconteceu que um dia ela o forçou e mentiu, dizendo que ele é quem fizera isto, e a prova estava que as vestes de José estavam em suas mãos. Ela gritou e o seu marido chegou ali, ficou muito irado com aquela situação, afinal ele confiava muito em José, mas era a sua esposa, e o manda, portanto, para a prisão. Escravo,
agora prisioneiro, e lá vai José para o cárcere. Mas diz a palavra que Deus era com ele. Na prisão, outros prisioneiros estavam lá e ele interpretou os sonhos de 2 deles. Tinha o padeiro e ele disse: olha, pelo sonho que você teve, Deus me revelou, você não vai voltar para servir ao rei e será enforcado. E para o copeiro, este sim, deveria voltar e servir o vinho na taça do rei de Faraó novamente. E assim aconteceu. E José disse para este copeiro: quando você estiver diante de Faraó, lembre-se de mim, conte para ele a minha situação aqui na prisão. Mas aquele copeiro se esqueceu de José. Mas o Senhor era com ele. O Senhor era com José. Quando olhamos a vida de José, percebemos um tipo da vida de Cristo. E alguns elementos nos mostram acerca disso. Primeiramente, como já foi dito, José tinha a bênção de Deus. Deus era com José em tudo que ele fazia. E é interessante que para Jesus, que fazia o bem, curava as pessoas, aqueles que eram atormentados e oprimidos pelo inimigo, ele libertava com o seu poder. E a Bíblia diz nesse contexto que Deus era com ele, que Deus era com Jesus. Então, da mesma forma que Deus era com José, Deus era com Jesus, o seu filho. Vemos também nessa história de José que ele era um filho querido, era um filho especial, porque ele tivera com a sua amada esposa Raquel. Então ele tinha um grande apreço por ele era amado pelo seu pai Jacó, por Israel, por isso até o ciúme dos seus irmãos. E o que nós vemos de Jesus, que também ele era amado do Pai. Logo ali, depois de ser batizado, uma voz dos céus para Jesus que dizia assim: este é o meu Filho amado, em quem tenho o maior prazer. Portanto, amado de Deus, amado do Pai. Uma outra coisa que nós vemos na história de José e que acontece com Jesus é acerca da tentação. E que José venceu a tentação. Imagine aquela mulher todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias ela o tentava para que se deitasse com ela. E José, que temia Deus, que tinha o temor de Deus para o seu viver, que queria mais agradar a Deus do que a si mesmo, e no caso aquela mulher, foi fiel e fugiu daquela situação. Irmãos, assim devemos nós agir, mediante a tentação, evitando, fugindo e não caindo nas tentações. É a oração do Pai Nosso: livra-nos das tentações, livra-nos do mal. E José, portanto, foi vencedor. Para Jesus, nós temos aquele episódio de 40 dias no deserto, onde ele foi tentado, toda sorte de tentação, e ali a Bíblia registra 3 tentações que Jesus sofreu, e sempre com a palavra rebatendo, sempre dizendo não, não é assim, e venceu a tentação e o diabo o deixou. Assim acontece com cada um de nós. Quando resistimos ao diabo, ele foge de nós. Que Deus nos abençoe para vencermos as nossas tentações, porque somos tentados igualmente. Também vemos para a vida de José que Faraó disse, quando ele então faz a revelação do próprio sonho de Faraó, olhando para aquele homem de Deus,
olhando para aquele que tinha uma capacidade interior, tinha algo de diferente, e diz assim: olha, homem como este, onde encontraremos? Nele há o Espírito de Deus. Uma pessoa de fora, que não tinha o temor de Deus, observa que José tinha o Espírito de Deus. Irmãos, nós também devemos ter para as nossas vidas o Espírito, enchei-vos do Espírito, é uma ordem. Viver no Espírito, viver não na carne, mas no Espírito de Deus, e esse Espírito habita em nós, faz morada no nosso ser. E assim era com José e era também com Jesus, quando a palavra diz que o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre ele. O Espírito de Deus habitando no próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo orou, nós também devemos orar. Jesus teve o Espírito sobre si, nós também devemos ter o Espírito sobre nós. E Jesus, portanto, viveu dessa forma, abençoado pelo Senhor, como nós temos visto também na vida de José. Outro acontecimento que nós vemos é que José, com 30 anos, foi ser governador do Egito. Afinal, ele tinha revelado o sonho de Faraó, ele foi colocado nessa posição e exatamente com seus 30 anos ele vai ser governador de todo o Egito, apenas abaixo de Faraó. E o que nós aprendemos de Jesus, como a palavra nos diz, que Jesus tinha 30 anos quando iniciou o seu ministério. Portanto, os dois com essa data, os dois com essa idade de 30 anos. Também vemos de José que ele foi vendido ali pelos seus irmãos, e o preço qual foi? 20 moedas de prata. E para Jesus, que foi traído por Judas Iscariotes, 30 moedas de prata. Apenas a diferença no número de moedas, mas tanto um quanto o outro foi, portanto, vendido, Jesus traído pelas moedas de prata. José também foi condenado sendo inocente, e para Jesus, da mesma forma, condenado sem ter pecado algum. Irmãos, nós temos os nossos pecados, nós temos as nossas falhas. A vida de José é tão pura, tão bela, e Jesus sem pecado algum. Nós somos pecadores, mas também devemos ter uma vida diferenciada nos caminhos do Senhor, sendo crentes no Senhor Jesus Cristo. A outra parte que nós aprendemos na história de José, já no final de toda aquela história, de tudo o que aconteceu com ele, foi que ele, sendo governador, consegue comprar toda a terra do Egito. Havia fome e ele colocou o alimento à disposição de todos. Todos pagaram com dinheiro para ter aquele alimento, e havia fome em todos os lugares, e Jacó mandou seus filhos irem até o Egito. Ninguém sabia que José era o governador ali, e foram buscar alimentos, foram tratados como espiões, foram tratados ali como aqueles que estariam fazendo mal para o Egito, mas no final de tudo, José perdoou seus irmãos. O perdão que deve estar nos nossos corações, o perdão que deve estar em cada um de nós, pode ser o nosso irmão de sangue, o nosso irmão de igreja, pode ser o nosso vizinho, alguém que nos tenha feito mal. José nos dá essa grande lição de perdão. Ele perdoou os seus irmãos
pelo que eles haviam feito, o mal que haviam feito a ele, José. Da mesma forma, Jesus, estando ali na cruz, nos seus últimos momentos, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão de Jesus para todos aqueles e para nós também, porque nós também crucificamos o Senhor Jesus Cristo. E o perdão é divino, o perdão faz parte daquele que tem o coração voltado para as coisas de Deus. E uma última coisa que nós vemos aqui nessa lista acerca de José é que ele foi humilhado, por toda a sua vida humilhado, mas em sendo governador do Egito, ele foi exaltado, alcançou uma posição de destaque naquele governo de Faraó, exaltado, portanto, até o final da sua vida. E Jesus, da mesma forma, foi humilhado. Diz a palavra que ele mesmo se humilhou, mas que Deus o exaltou sobremaneira. Deus o exaltou sobretudo, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, a vida de José, um tipo da vida de Jesus Cristo. Mas quais as lições? Quero deixar aqui 3 lições importantes que nós aprendemos da vida de José. Em primeiro lugar, que Deus era com ele. E nós podemos dizer também: Deus é conosco. Que coisa boa pensar assim, que coisa boa é sentir isso, que Deus é conosco, que o que fazemos prospera, porque nós fazemos o que o Senhor determina na sua palavra, pelo amor que nós temos a Deus e ao nosso próximo, que são os mandamentos que resumem toda a vida cristã. Deus, portanto, no amor, é conosco nas nossas famílias, é conosco na igreja, é conosco na sociedade, no nosso trabalho. Como é bom saber que o Senhor é conosco, o Senhor era com ele, o Senhor é conosco. Viva com Deus no coração, viva a sua vida abençoada pelo Senhor. Diz a palavra que inútil é trabalhar e se cansar no trabalho, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Olha só que promessa, que coisa bonita que nós temos na palavra de Deus para aqueles que temem ao Senhor. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Nessa pandemia, ficamos pensando de onde nos virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De onde virá o nosso dinheiro para o nosso pão diário. O pão diário, o pão de cada dia vem do Senhor também. Enquanto nós dormimos, Deus já está providenciando estas coisas. Ele sabe que nós temos a necessidade do comer, do beber. Descanse no Senhor, irmãos. Descanse nele. Enquanto você dorme, ele já está dando, já está providenciando tudo aquilo que você precisa. Em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos é que as pessoas ao nosso redor são abençoadas também. Era isso que acontecia com José. Ele era uma bênção e os que estavam ao seu redor eram uma bênção, eram abençoados também. E isso acontece conosco, você sendo do bem, você sendo de Deus, você sendo uma pessoa abençoada, outros são abençoados. Você, marido cristão, sua esposa é abençoada. Você, esposa cristã, teu esposo é abençoado. Vocês, pais cristãos, são abençoados pelo Senhor. Que coisa maravilhosa esta! Porque tememos ao Senhor e pessoas ao nosso redor, até mesmo no trabalho, na escola,
pessoas que não têm o temor de Deus serão abençoadas, o lugar onde estivermos será abençoado, porque nós somos abençoados pelo nosso Deus. De forma diferente aconteceu com Jonas, lembram-se da história de Jonas? Estava naquele barco, mas porque ele estava desobedecendo a Deus, deu tudo errado e ele foi lançado ao mar, porque viram que era nele. Ele mesmo se entregou e disse: é por minha causa, isso tudo está acontecendo, porque eu estou desobedecendo a Deus. E o mar estava revolto, todos pensaram que iam morrer por causa de um que estava desobedecendo a Deus. Todos estavam correndo risco, mas Deus abençoou e salvou o próprio Jonas do mar, sendo engolido pelo grande peixe e lançado ali na praia. E ele foi e pregou em Nínive, onde todos se converteram. Então, irmão, sendo abençoado pelo Senhor, estando no caminho do Senhor, saiba disso, pessoas ao seu redor são abençoadas também. Com José, Potifar foi abençoado, na prisão todos ali eram abençoados, o faraó foi abençoado pela vida do abençoado José. E em terceiro lugar, uma última lição, dentre tantas que nós temos na história de José, é que se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, o nosso Deus que cuida de nós é o Senhor do universo, é o dono da prata e do ouro, é aquele que governa o universo, que faz nascer o sol, assim dizendo, que coloca a lua e as estrelas no seu devido lugar. Esse é o nosso Deus que tem amor, que ama toda a humanidade, gostaria que todos se convertessem, que todos aceitassem Jesus, o seu Filho. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Diz a palavra: cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Para esse tempo difícil que estamos vivendo, essa palavra cai gostosa aos nossos corações, não porque estamos torcendo e presenciando, isso nos causa até muita tristeza, daqueles que caem ao nosso lado, os 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos, portanto confiamos no Senhor que essa palavra se aplique a cada um de nós. A história de José, a história de Jesus e a sua história. Deus era com José, Deus era com Jesus, Deus é conosco, Deus está do nosso lado, pessoas ao nosso redor são abençoadas, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, querido Pai, não nós que te buscamos, mas o Senhor que nos buscou, com o seu grande amor nos alcançou, nos deu Jesus Cristo, o seu próprio Filho, para morrer na cruz em nosso lugar, pagando pelos nossos pecados. Ó Deus, que história maravilhosa de Jesus! E também temos essa outra história, a história de José, um tipo de Jesus, para que seja também um tipo nosso, do nosso viver, que queiramos viver dessa forma, na integridade, na honestidade, na santidade, porque temia Deus e o Senhor era com ele. Graças te damos, porque o Senhor é conosco também. Que pessoas sejam abençoadas estando ao nosso redor. E o Senhor é aquele que nos protege, é aquele que nos guarda. Por tudo nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.
Essa música diz: não temas, porque eu te escolhi, confia em mim. Nada melhor do que confiar no Senhor nesses momentos de luta, de dificuldade que temos passado. Não temas. Como é importante ver Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz ao falar tão meiga no meu coração. O cego não tema, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. Sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor que me diz: meu cego, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder. Meu cego, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder. Então tu verás o meu poder. Estamos encerrando esse culto de oração. Que Deus o abençoe ricamente, você e a sua família. E deixamos estes versículos finais. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Viva assim, viva confiando em Deus. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.